e não só em novos empreendimentos, mas sempre buscando inovar na relação com a cidade, com o mercado, com os parceiros, com os clientes. E o relacionamento com a cidade, a gente sempre procurou melhorar a região onde a gente atua. E aqui algumas das experiências que nós já fizemos com essa vizinhança. A própria Ricardo Paranhos, que está aqui, mas a Praça T23, o Lago das Rosas, a Sebastião Fleury, que é essa avenida aqui perpendicular a Ricardo Paranhos, a Reserva Ibiti, que é uma gentileza urbana que a gente trouxe para trazer um parque linear. A gente abriu mão de aproveitamento de terreno para poder trazer um benefício para a comunidade, não só aos nossos clientes, mas também para a comunidade. E vários outros benefícios que a gente traz, porque a gente retribui para a cidade o que ela nos oferece, mas também a gente diminui o impacto de incômodo que a construção faz com a vizinhança e tem uma relação melhor com a sociedade. Então, a gente sempre transformou Goiânia numa cidade melhor, e Goiânia hoje ficou uma cidade muito fácil de ser vendida, porque a gente tem hoje um volume grande de clientes que vêm para cá, e a gente foi investigar o porquê que esses clientes estão investindo em Goiânia, não só para vir trazer suas famílias, mas também investimento mesmo, não de comprar imóvel aqui e ter uma posição investida aqui em Goiânia. Então, a Goiânia vende basicamente vende qualidade de vida hoje em três questões: segurança acima da média, segurança pública, é um hub de educação e é um hub de saúde. E isso faz com que a cidade tenha muito mais qualidade de vida. Em que aspectos? É uma cidade hoje a mais arborizada do país e a segunda maior do mundo, com 89% de arborização. É uma cidade que foi planejada, é nova, tem menos de 90 anos, mas é uma cidade nova que cresceu bastante, mas manteve-se planejada. Tem largas avenidas, tem o trânsito flui, tem bairros bem organizados, cheio de parques, tem tranquilidade para morar e para trabalhar. Hoje, Goiânia é um destaque, não só Goiânia, mas o estado de Goiás é um destaque nacional, como exemplo de segurança pública. Os índices de criminalidade aqui diminuíram drasticamente. Estava vendo esses dias no rádio que, por exemplo, roubo de veículos, que era comum. Aqui no Ricardo Paranhos não tinha um dia que não tinha um roubo de veículo. Depois de 2018 para cá, isso diminuiu 97%. Vocês terem ideia, índices contra o patrimônio, 80%. Então, aqui, de fato, houve investimento muito grande na segurança, na saúde e na educação. A educação ganhou agora como a melhor IDEB do Brasil, isso o IDEB mede principalmente escolas públicas, mas a gente também tem uma rede muito forte de escolas particulares que são referência nacional, com que fazem que vários pais tragam seus filhos para estudar em Goiânia, para fazer que desde o ensino básico, médio, segundo grau, e que também exporta muito aluno para faculdades fora daqui, ou em São Paulo, ou também fora do Brasil. Goiânia hoje é um destaque, tem alunos que saem de São Paulo para vir fazer cursinho em Goiânia, para vocês terem uma ideia, porque as escolas daqui realmente são uma referência para o Brasil. Então, a gente tem hoje muita gente de fora que investe aqui por conta da educação. E saúde, que Goiânia também virou um hub de saúde regional. É a única cidade do Brasil que tem um hospital Einstein fora de São Paulo. E o Einstein não veio para cá para brincar, ele montou um hospital, montou uma OS, uma organização social, que hoje administra dois principais hospitais públicos do Estado, que é o Hugo e o APA, de Aparecida. E o próximo plano deles é abrir uma faculdade de medicina, que hoje é considerada uma das melhores faculdades do Brasil, é mais concorrida do que a USP, e eles vão montar aqui também uma filial dessa faculdade que só existe em São Paulo, até porque eles já têm também os hospitais públicos para formarem os alunos. Então, por que isso aqui em Goiânia? Porque
que eles não foram para Belo Horizonte, para Curitiba, para outros centros? Né? Porque Goiânia hoje virou uma capital regional. Né? A gente fala que é a capital do norte do país, que as pessoas do Mato Grosso do Sul, Maranhão, Tocantins, Pará, todos vêm para cá porque é muito longe para São Paulo e aqui as pessoas encontram boa saúde, boa educação, boa qualidade de vida, imóveis baratos, uma cidade bonita, arborizada, com clima ameno e que fica muito fácil vender Goiânia para qualquer pessoa hoje. Né? O que tornou Goiânia hoje uma referência de mercado imobiliário foi exatamente isso. Hoje é o segundo maior mercado imobiliário do Brasil, o mercado que só perde para São Paulo, capital, e é um mercado muito pujante que está sempre mantendo ou crescendo. Né? Não tem altos e baixos como a gente vê em outras capitais, que hora está bom, hora está ruim. Vocês, melhor do que ninguém para dizerem isso, né? Quanto o mercado que cresceu. Se a gente pegar o mercado pré-pandemia, que nós tínhamos um mercado de 3 bilhões de reais de vendas, nem 3, 2 bilhões e 700 em 2019, para um mercado esse ano de mais de 8 bilhões de reais. Então, o mercado quase triplicou aí em 5 anos. E não foi só no aumento de lançamentos, no aumento de opções de mercado, mas principalmente em preço. O preço também recuperou bastante aqui, com que faz com que a gente consiga trabalhar de forma saudável e com preços justos, mesmo assim sendo um dos preços mais baratos do Brasil. Então, o mercado aqui é uma referência. A gente recebe gente aqui nessa central de várias outras capitais que vem aqui para entender qual que é a lógica do mercado. Né? Por que vocês conseguem vender barato e o mercado ser tão grande? Né? Mas é porque a gente também vende para um público muito grande. O público não é só o de Goiânia. Interior do estado, outros estados. Nós temos clientes hoje de mais de 20 estados que compram imóveis nossos. Aqui no interior de várias cidades. Na Reserva Ibiti, aproximadamente 30% do que a gente vende são clientes que não são de Goiânia, ou vêm do interior ou de outras capitais. E como a gente está lançando um empreendimento na Reserva Ibiti, eu fiz questão de repassar essas informações para vocês, porque muitos dos clientes que vão comprar esse nosso próximo lançamento, provavelmente vocês terão que buscá-los fora de Goiânia. É mais fácil buscá-los fora, mais fácil vender para eles, primeiro a cidade, depois a Reserva Ibiti, vender a Opus, e aí fica muito mais natural o cliente investir nesse lançamento. Então, continuando aqui, falando do Estado, né, e da capital, nós tivemos a economia que mais cresceu em 2023, 6%, mais do que o dobro do que o crescimento do PIB do Brasil. Vários investimentos de multinacionais na capital e no interior. Tudo isso são recortes de notícias de jornais. Tem melhor segurança, segunda maior taxa de crescimento do país, na região metropolitana. Então, a gente tem que vender o destino Goiânia hoje, para as pessoas que querem trazer suas famílias para cá ou que querem investir aqui. Valorização do metro quadrado. Hoje nós temos Goiânia com preço médio de 7.600. Mas pode parecer baixo quando a gente olha assim, mas tem lançamento aqui como o Opus Sense, mais de R$14 mil no metro quadrado. Sim, mas aqui está levando em consideração baixo padrão, médio, alto, e aí está tudo misturado, mas se olhar, 30% abaixo do preço médio do Brasil. Quando a gente olha com mais detalhe, a gente tem aí pelo menos umas 20 cidades com preço médio muito mais caro do que a gente. E eu ando bastante, vejo muitos outros imóveis. O preço é um parâmetro, mas quando a gente compara a qualidade do imóvel em Goiânia, qualidade de acabamento, de arquitetura, de diferenciais com outras capitais, são comparativos muito injustos, porque aqui a gente entrega empreendimentos prontos, 100% acabados, com uma fachada diferenciada. E quando a gente compara em várias outras capitais, são imóveis que são só a casca. A pessoa recebe, tem que fazer tudo de novo na parte interna para poder morar. Em termos de valorização, nós ficamos em segundo lugar do Brasil, só atrás de Curitiba, é praticamente empatado, 14% de crescimento de valorização. Então,
O grande motor que faz esse mercado crescer é porque nós estamos no lugar certo, no Centro-Oeste, que é movido muito pela economia do agronegócio. Não só o agronegócio da plantação, mas também da agroindústria, que movimenta há 8 anos, cresce ininterruptamente e movimenta muito dinheiro, que virou um destaque nacional. Então, esse boom do crescimento do Estado é muito movido pelo agronegócio e reflete no mercado imobiliário. Então, todas são reportagens que vocês já viram, que a gente recortou aqui, que reforça esse crescimento da cidade, do mercado. E a gente vê muita pergunta hoje, mas o mercado vai continuar crescendo? Tem espaço para mais valorização? Já não está com uma bolha imobiliária? Não tem lançamento demais na cidade? Essa pergunta é recorrente aqui de gente de fora, bancos que vêm conversar com a gente, clientes. Então, quando a gente olha, vamos pegar dados reais, que são pesquisas de mercado que a associação ADEME elabora. Nós temos hoje em Goiânia uma oferta de 10 mil imóveis em lançamento à venda. Essa oferta já foi de 15 mil. Já teve um pouco mais baixo, em 8.800, hoje nós estamos em 10 mil imóveis ofertados. A gente tem uma venda hoje de aproximadamente 750 imóveis mês. Isso os 10 mil de todos os tamanhos e todos os bairros da cidade, desde o popular até o mais alto padrão. Então, a gente tem estoque aqui em Goiânia para vender hoje, aproximadamente 1 ano de estoque. A média nacional é estoque de 2 anos para vender. Então, o nosso estoque hoje é baixo. A cidade cresceu demais. Quando a gente sai lá em 2015, nós tínhamos 15 mil unidades, o Goiânia era bem menor. E hoje, 9 anos depois, nós temos somente 10 mil unidades e um volume de vendas muito maior. Então, o nosso estoque é baixo. Parece que são muitos empreendimentos porque estão em locais muito visíveis, mas a quantidade hoje de oferta ela é baixa e com volume de vendas alto. E com uma valorização que ainda tem muito espaço para crescer, porque a nossa valorização é muito baseada no custo de construção que subiu. Não tem nenhum movimento especulativo nisso. Então, a gente pegar o preço pré-pandemia para agora, a gente conseguiu repassar o que aumentou de custo. Outras capitais nem tanto, mas também tinham muito mais margem. Você vai para Curitiba, um alto padrão lá custa R$25 mil, BH 25 a 30, São Paulo 35 mil, 50. Então a gente está falando aqui de um alto padrão que custa aí hoje de 13 a 15 mil reais por metro quadrado. É uma margem muito grande ainda para valorização. Então, pensando em projetos de longo prazo, nós desenvolvemos a Reserva Ibiti, que era uma região que estava abandonada, porém a gente enxergou lá um alto potencial, porque é um bairro muito adensado, com pouquíssima oferta de terreno, e a gente tinha 2 quadras inteiras que a gente poderia pensar num projeto muito diferenciado. Lógico que os primeiros a gente teria que vender muito mais a região, mas a médio e longo prazo eles se venderiam. Então, nós criamos a Reserva Ibiti, que está aqui já com 5 empreendimentos lançados, 4 empreendimentos, 5 torres, até porque o Telúrio tem 2 torres. A primeira vai ser entregue no começo do ano que vem. E o último lançamento aí, que é o Alpes Ibaté, que foi lançado esse ano. Começamos em 2022, para quem lembra lá no lançamento, custava R$ 6.200 um apartamento no Telúrio, um metro quadrado. Hoje quase dobrou. Então, aqui a implantação da Reserva Ibiti, que originalmente é composta por 2 quadras, a primeira quadra já totalmente lançada, e a segunda quadra, mais à direita, que dará espaço para 4 torres. E aí, a gente percebendo o potencial da região para empreendimentos mixed use, a gente foi buscar essa área que está marcada em verde. É uma quadra que, no início, não fazia parte da Reserva Ibiti, é onde funciona hoje a sede da organização Jaime Câmara, mas a construção deles ela é muito na parte central da quadra. E com os avanços tecnológicos, a demanda por espaços deles
foi diminuindo. Nesse canto marcado aí era um galpão de armazenamento de papel. Hoje até o jornal ele ficou muito mais digital do que impresso. Então, eles buscaram outro local para armazenar, fazer esse armazenamento, cederam para a gente esse espaço para que a gente fizesse aqui esse lançamento do Mixed Use. Mas eles vão continuar operando na quadra e a gente vai conviver com eles. E respondendo já, tem uma pergunta que foi feita, né? Existe a possibilidade também de a gente fazer nessa outra ponta aqui, onde tem o estacionamento que está ocioso, também uma torre, mas o restante da quadra vai ser todo ele ocupado pela organização Jaime Câmara, não tem previsão deles saírem. E essa outra torre também é uma possibilidade, mas também não é certo que a gente vai fazer. Então, valorização da reserva IBT do Telúrio Torre A, 72% de média, o que dá uma valorização média de 1,84% ao mês. Isso é mais do que o dobro do investimento em papéis financeiros. Giro A2, 62%. O Telúrio B, que foi lançado um ano depois, já 40%. O Nido, lançado pouco mais de um ano, 20%. O Ibaté, que acabou de ser lançado, não é que o Ibaté parece que valorizou pouco, mas ele foi lançado há 4 meses atrás, nem 4 meses. Então, ele está ainda numa condição de pré-lançamento e a gente vai, à medida que o tempo passa, nós vamos incorporando ajustes na tabela, além do que é somente o INCC. Em média, a gente faz aí pelo menos 5% ao ano de ajustes, ou seja, quem compra primeiro sempre compra melhor e vai ganhando mais na valorização real que o produto tem. E fizemos até um comparativo com a tabela do INCC aí na última coluna. Então, todos os diferenciais da reserva IBT que a gente trouxe, o Parque Linear Jaime Câmara, que é uma, como eu falei no começo, a gente abriu mão de ocupar uma faixa de 5,5 metros de cada uma das laterais da avenida. A rua já tem 15 metros de caixa, com mais 11 foi para 26 metros, mas desses 26, somente uma faixa de 7 metros que é de asfalto. E os outros 19 viram calçada, jardins e os equipamentos que nós vamos fazer, que são pet place, playground, estações de ginástica, quiosques, pergolados, pista de caminhada, para que não só as pessoas da reserva tenham lazer dentro e fora de casa, mas toda a comunidade e vizinhança possam utilizar. Então, vocês estão vendo todos os diferenciais, não estão implantados ainda, mas quem passa lá hoje na Avenida Samuel Morse, que divide as duas quadras, já vai ver toda uma parte desse paisagismo pronto e como está bonito. Então, quando as torres ficarem prontas, a gente vai revitalizar todo aquilo lá e aí entregar 100% dos equipamentos para a população. Então, além de já ter a reserva IBT com o Parque Linear, a gente vai ter mais um grande atrativo na região agora, que é o futuro Parque Serrinha. Já teve muita especulação se esse parque seria ou não seria, mas agora nós estamos na reta final de implantar, porque o grande entrave que existia era a ocupação do parque por várias famílias de baixa renda. Foram 100% desocupadas, todas as construções que existiam lá já foram demolidas, o parque foi cercado, e agora já está 100% na posse do Estado, e nós tínhamos um projeto conceitual para o parque, esse projeto já evoluiu para um projeto executivo que está sendo elaborado, e nós vamos doar esse projeto e o parque vai ser executado pelo Estado, é uma área do Estado, não do município. Mas, como isso demora, nós sabemos que até que o Estado faça a licitação e comece de fato, vai pelo menos um ano, nós tomamos a iniciativa de fazer uma doação para o Estado e fazer toda a revitalização da parte externa da grade para fora, por conta própria. O que nós vamos fazer lá? Nós vamos fazer toda a pista de caminhada, recuperar a calçada, recuperar meio-fio, fazer sinalização horizontal e vertical, trocar a iluminação por iluminação de LED, para que as pessoas possam começar a utilizar o equipamento. Então, eles não vão ter ainda a parte interna do parque, que vai ser composta por vários equipamentos como playground,
academia ao ar livre, e como é um parque flamboyant, mas já vão poder começar a usufruir a partir de 2 meses dessa parte externa da pista de caminhada e corrida. Se vocês forem lá hoje, vocês já vão ver equipes trabalhando, já fazendo esses serviços que têm a estimativa de durar 3 meses, ou seja, daqui a 3 meses. Então, o parque hoje não é mais uma promessa, hoje já é uma realidade que as pessoas vão poder usar aí rápido. E no Bueno, o parque é o ápice lá do ponto mais alto da região, que apesar de ser serrinha, é um bairro meio que junto ali com o Bueno, mas hoje é o bairro mais adensado da cidade, com 12.500 pessoas por quilômetro quadrado, são 28 mil residências e 53 mil famílias morando no bairro, que tem um adensamento muito grande, o bairro cresce, as famílias crescem, aumentam a demanda de moradia e a expansão natural foi a Reserve Biti. Mas tem também a demanda por espaços de trabalho, que hoje o bairro é muito mal servido. Então, nós temos lá de oferta de imóveis corporativos, um prédio na T4, chamado Absolute, que está 100% ocupado. Temos outro prédio que a Opus lançou na T63, que é o New World. Teve um lançamento há 2 anos atrás, ali na região do Oliveiras Place, de um empreendimento que, na época, foi anunciado que foi todo vendido, mas, pelo que a gente consultou de disponibilidade, tem algumas poucas unidades, mas a R$ 14.500 no metro quadrado, e só. Ou seja, o bairro tem lançamentos da Reserve Biti, tem outros lançamentos, mas as pessoas não têm espaço para trabalhar. Então, foi o que motivou a gente, olha, está na hora de a gente fazer lá um empreendimento comercial também. Porque aqui nessa região da 136, 85, T10, existem vários empreendimentos comerciais, só nós lançamos aqui nessa região mais de 60 mil metros quadrados, que somar o Cidade Opus, o Pátio 136 e o Opus Gel, e naquela região não tem nada lançado. Então, a gente percebeu que era uma oportunidade para lá, até porque a gente hoje não tem no mercado imóveis comerciais disponíveis. A demanda está alta e a oferta baixa. Se alguém aqui procurar laje corporativa ou sala comercial para alugar, não existe. E o que a gente vê hoje é um aluguel, que são 3 referências reais que a gente buscou do Banco Itaú. Esse é o imóvel da Opus, que está alugado lá no Connect, R$ 80 o metro quadrado, mas é um contrato antigo, que se tivesse disponível hoje seria mais de 100. Esse outro contrato da Bayer, que é aquela empresa de indústria química, que alugou lá no New Times uma laje, pagando R$ 100 o metro quadrado. E aluguéis, nós temos outros referências de aluguel, que a mais de R$ 100, referências do Orion hoje R$ 120 o metro quadrado. Então, pensando nesses diferenciais da região, com uma oferta de imóveis comerciais baixíssima, é uma cidade com a economia crescendo, com muita gente vindo de fora, muita gente do interior indo para a Reserve Biti. E então, o que motivou a gente trazer para lá mais um empreendimento mixed use, vocês vão conhecer agora. E como é que a gente foi inspirar esse projeto? Nós lançamos no ano passado o Cidade Opus, que foi um grande sucesso no mercado, trouxemos para o novo lançamento os diferenciais do Cidade Opus. Então, foi o projeto que marcou o ano passado. Nós vendemos nesse empreendimento aí mais de 500 milhões de reais de venda, somando as 3 torres. Ganhou o Prêmio Master Imobiliário como o melhor empreendimento do Brasil. E tem vários diferenciais, como helipontos, uma fachada muito diferenciada, iluminada, um bulevar com várias lojas no térreo que tem espaço para restaurantes, espelhos d'água, paisagismo. Tem uma torre giro, Cidade Opus, toda de apartamentos compactos, 270 unidades. E aqui alguns números do empreendimento. Foi lançado em março a torre corporativa, em abril a torre giro, e com a valorização de mais de 20% nesse período, em torno de 25%
aí de 13 mil para 16.120 na torre corporativa. Isso aqui, 16, seria de preço médio, tá? Porque nós já vendemos salas lá a mais de R$18 mil no metro quadrado. Aquela sala que fica bem na parte curva, toda de vidro, com vista da Ricardo Paranhos. Quando voltou para a gente, revendemos ela R$18 mil. Giro também já teve unidades vendidas a quase R$15 mil. E hoje no Giro só temos, acho que 10 ou 11 unidades disponíveis no nosso estoque. Então, 276 unidades, foi praticamente 95% vendido. Então, inspirado no Cidade Opus, com todo o potencial de crescimento e valorização que tem na reserva Ibiti, nós criamos o Cidade Ibiti by Opus, o lado cosmopolita da reserva. Consagrada pelo DNA familiar, a Reserva Ibiti agora se consolida como o novo destino de negócios da região do Alto do Bueno. Um novo opus de essência cosmopolita vibra no ritmo da T4. Cidade Ibiti by Opus Office Home. Um complexo de uso misto com arquitetura arrojada, ecossistema organizado em 2 torres independentes que oferecem sinergia entre casa e trabalho. Em frente ao futuro Parque da Serrinha, o complexo desponta no horizonte desimpedido, refletindo o céu e o verde em suas fachadas. A Torre Ibiti Offices terá salas modulares e andares corporativos com vista para o parque, que estimulam a produtividade e ativam a criatividade das equipes. Na cobertura, a área de convenções com sala de reunião, auditório e foyer. Para viver o lado cosmopolita da reserva com estilo e sofisticação, a Torre Ibiti Home traz um lounge com café na recepção e plantas inteligentes nas residências. Ambientes integrados e mais liberdade dentro de casa. O Rooftop Wellness do Ibiti Home oferece piscina com borda de vidro, spa, academia e uma vista mágica do pôr do sol. Um refúgio urbano para entrar em forma e manter o equilíbrio. Inédito na região é oportunidade de investimento rentável, seguro e com alto poder de valorização. Cidade Ibiti by Opus, o lado cosmopolita da reserva. Esse projeto teve o mesmo time de desenvolvimento do Cidade Opus, né, que foi o Federico Bretones, o Benedito Abud e o Léo Romano. São as 2 torres, a torre da direita, a torre Office, e da esquerda a torre Home. Elas têm a mesma altura e compartilham o mesmo embasamento. São 7 andares no embasamento, 3 subsolos, um térreo e mais 3 andares de garagem que são comuns, apesar das vagas serem separadas, as vagas do corporativo separadas das vagas dos residenciais, mas elas estão nos mesmos pavimentos. Tá? E tem uma fachada na torre corporativa, que tem uma boa parte em pedra de vidro, tem um movimento que as sacadas crescem dos andares mais baixos para os andares mais altos, e fica posicionado bem na T4, tendo do lado esquerdo a rua Thomas Edison, que divide com a Reserva Ibiti, e do lado direito a Avenida de Serrinha, que divide com o Parque Serrinha. Então, uma cabeça de quadra no ponto mais alto da cidade, com uma visibilidade aí muito grande, aí, com todo o tráfego que passa aí, que vai para Aparecida, Bueno e toda a Parque Amazonas. Então, a foto do parque, onde tem aí já todo o cercamento, a calçada que está sendo refeita, está quase que dentro do parque, né? E do lado esquerdo, os prédios da reserva, que estão ali, o Telúrio mais alto, depois o Telúrio B, e depois o Giro O2. Então, a localização está
inserido na reserva IBT, né, com o novo polo de alto padrão da cidade. Aí a marcação do terreno na cabeça de quadra, nesse destaque da quadra, essa quadra 7. E a gente tem aí um local da reserva, que a gente não cansa de falar, que é um local que parece ser distante, mas ele é com muito fácil acesso a qualquer lugar da cidade e é muito próximo de tudo, né? A gente, num raio de 2 km aqui, vocês vão ver que a gente está dentro do Goiânia Shopping. Então, lá próximo hoje, com muitas opções de gastronomia, vários restaurantes aí quase que do lado, o Garibaldi é quase em frente. O Goiânia Shopping está num raio de 2 km lá, parece que não, mas quando vocês colocam no Google, dá isso. Buena Vista, Buriti Shopping, Flamboyant, porque ali, além de estar próximo, tem um acesso pela T4, pela 85, pela 4ª Radial, então as pessoas conseguem se locomover tudo por pistas rápidas para qualquer lugar. Supermercados, Pão de Açúcar, Oba, Moreira, Pro Brasília, Store, 5 grandes opções ali próximas. A Smart Fit e a Blue Fit ali também próximos, além da Flex e várias outras academias de grande porte, um raio ali de uma caminhada. Os hospitais, o Hospital Premium é onde vai ser feita a expansão do Mater Dei, que é uma rede hoje de capital aberto, que vai construir aqui um hospital grande com 400 leitos. Deve ser o maior hospital aí da cidade ou do estado. Além dos outros que estão próximos, Amparo, San Charbel, laboratórios que estão ali todos na T4. Vários colégios, tem uma faculdade que fica ali pertinho, o Univ de Medicina está ali perto, o Visão, o Ávila, o Arena, o WR Júnior. Então, é uma região que é muito bem servida de vários serviços essenciais para as famílias, e isso é um grande diferencial para quem vem do interior ou vem de outro estado e quer uma região com serviços. Parque Vaca Brava também está no raio de 2 km. Então, a Torre IBT Offices é uma torre com escritórios e lajes corporativas. O menor escritório são 35 metros quadrados, que é um grande diferencial. A Opus, o último lançamento que tinha salas de 35 metros quadrados foi no New World, em 2007. Depois disso, a média sempre foi maior, de 45, 48, 50. No Cidade Opus, a média das salas era 54 metros quadrados. Nesse projeto é 44. Então, o que significa? Sala menor, um ticket menor, mais acessível para muito mais pessoas. Além disso, o preço sendo também menor, as salas ficam muito mais fáceis de serem vendidas. Então, a Torre IBT Offices ela tem 3 tipos de pavimento. Vocês veem pela fachada que existe um movimento que ela vai reduzindo a área de vidro e, na prática, aumentando a área de sacadas. Então, a área de cada laje muda um pouquinho. Estamos aqui vendo bem na esquina, onde tem uma parte da fachada voltada para o parque e outra parte voltada para a T4. E na lateral esquerda, a Torre IBT Home. Aqui é uma entrada pela T4, existe um porte cocher para embarque e desembarque de passageiros. E a entrada de garagem não é por aqui, é pela Avenida Thomas Edison. Então, aqui são para visitantes, que vão parar no porte cocher, vão entrar no hall e dali vão virar para a direita para a torre corporativa ou para a esquerda para a torre residencial. Mas tem todo esse embasamento, que são de 3 pavimentos, que tem todo o fechamento metálico, vazado, e com essa iluminação de LED para dar uma imponência ainda maior no acesso das pessoas, dos visitantes. Aqui o topo do prédio, mostrando mais detalhe, o rooftop das 2 torres. E aqui as imagens internas. Aqui o hall social da Torre IBT Offices, é um hall todo ele com mobiliário Léo Romano, mobiliário assinado, com uma cara muito mais de um hotel do que de um prédio comercial. A gente fez questão disso, de colocar marcenaria, enfeites, detalhes, quadros,
para receber já os convidados em grande estilo desde o hall. E todo ele também envidraçado, tanto voltado para a T4, como voltado para o Parque Serrinha. Um outro acesso importante, que a gente melhorou bastante, que fica no subsolo 1, que é o acesso ao valet. Muitas das pessoas chegam primeiro no valet do que no hall social, então colocamos aqui também o mobiliário Léo Romano, uma área mais fechada e mais nobre, para que as pessoas sejam recebidas já de forma mais confortável também nas garagens. Um bicicletário, que também tem uma oficina para bicicletas. E nesse empreendimento, que é o usual, a gente deixa a área de convenções no térreo ou no primeiro pavimento, nós levamos para a parte mais nobre do prédio, que é para o rooftop. Então, levamos o auditório, sala de reunião, espaço de eventos, todos para o último pavimento lá do empreendimento, com a vista panorâmica da cidade. Então, aqui um foyer, que é o espaço para distribuição das pessoas para os eventos, um auditório para aproximadamente 60 pessoas, sala de reunião toda envidraçada e com vista para o parque. São 2 salas de reunião. E aqui alguns diferenciais da área comum do empreendimento, que vocês vão conhecer com mais detalhe no material e também no treinamento que vocês vão receber. Que a gente já falou aqui, como os espaços para eventos, o acesso, o hall, está tudo aqui descrito aqui, alguns outros diferenciais. Bem de plantas, também a gente foi buscar no Cidade Opus a inspiração para a planta desse empreendimento, porque a gente já fez muito prédio comercial, recentemente, aí de 2022 para cá, foram 3, e a gente foi vendo o que era melhor aceito e trazendo para cá esse aprendizado. Então, aqui a implantação de como é que as torres são. A torre IBT Offices, ela tem uma parte lateral dela inclinada, acompanhando a inclinação da T4. E não vai aqui. Então, essa parte é inclinada. E a torre IBT Home um pouquinho desencontrada, para que a gente tenha mais unidades com vista para o parque. E esse croquis do lado vão ter todas as unidades, cada uma com a área privativa, porque vocês lembram que algumas salas mudam de tamanho na medida que elas ficam mais altas. Aqui uma imagem de uma sala comercial. Essa aqui vai ser a sala decorada que vocês vão ver ao vivo lá no stand, nós reproduzimos ela lá, que é uma sala com 133,7 metros quadrados, uma junção de 3 salas. Elas estão marcadas na planta. Já dá para ver um pouquinho o croquis, como é que vai ser a planta. Essa é uma sala decorada 100% também pelo Léo Romano, inclusive o mobiliário, e vai ser uma sala funcional. Vocês vão poder trabalhar de lá, atender cliente, fechar negócio, fazer rodadas de negócio. Ela vai estar toda operante lá para vocês utilizarem. No subsolo 1, apesar da entrada do hall social das duas torres serem pelo térreo, a entrada de veículos é pelo subsolo 1, pela rua Thomas Edison. Então, são 2 acessos, um mais à direita, que é o acesso para moradores e visitantes, que vão entrar para os mezaninos, e um acesso mais ao centro, que é um acesso duplo, entrada e saída, para o visitante, quem vai para o valet, que fica aí no número 1 da imagem, bem no centro. Então, a pessoa chega pelo subsolo, vai no valet, pega um elevador de transferência para o térreo ou uma escada, e lá vai ter um hall que vai distribuir para uma torre e para outra. Então, todos os visitantes que entram de carro, deixam lá, entram por aí. E o acesso, agora já o acesso do morador ou do usuário do condomínio comercial, ele pode já parar o carro e já pegar o elevador direto, não precisa passar por essa baldeação para ir para o térreo. Aqui é a planta comercial. Essa é uma planta diferenciada, eu vou passar para a próxima, depois eu volto nela aqui. Essa aqui é a planta padrão da primeira opção de planta, que são do 5º ao 12º pavimento. E depois a gente vai ter mais outras 2 opções. O que muda nela? Somente muda as salas
3 e 4 aqui, que a varanda dela cresce para fazer aquele movimento de fachada. Todas as demais unidades são exatamente iguais. Então, a inspiração veio do Cidade de Ópolis, é uma planta retangular, aí, quase quadrada, que tem fachada nas quatro laterais, então não tem fundo, e tem o núcleo central com os elevadores e caixa de escada, né, que é difícil fazer projetos assim, mas quando dá, tem vários ganhos para o cliente. O primeiro deles é que a gente diminui bastante a área de circulação, e a área que sobra de circulação ele pode fechar e usar para benefício próprio, que são os corredores, quando ele compra 2 ou mais salas. Outra opção é que os pilares ficam ou no centro, nesse núcleo central dos elevadores, ou nas extremidades. Então, as salas passam a ter muito mais flexibilidade de ocupação, né, e permite muito mais junções de conjuntos 3, 4, 7 ou 14 salas. Então, as salas têm tamanhos que vão de 35 a quase 50 metros quadrados, 49,7. A maioria delas tem varanda. A única que tem uma varanda, tem menos varanda, é a sala 2, que fica bem aqui na esquina da T4, a sala do cantinho. E as outras todas têm varandas, que são varandas pequenas, que têm a seguinte função: quando você coloca uma varanda, você pode descer a porta até o piso. Então, você aumenta muito a área de iluminação e ventilação. Nós trouxemos essa novidade para o Pátio 136, foi muito bem aceita, e todos os nossos projetos, então, têm essas varandas que fazem com que a sala fique muito mais agradável. Então, as salas menores estão nas laterais, as salas 12, 13 e 14 são salas de 35 a 37 metros. Essas salas 1 e 14 são bem diferentes ao parque. Insolação aqui, nós temos a fachada norte aqui nessa lateral, que pega as salas 6 a 9. Então, aqui, essas salas aqui, 2, 1, 14 e 13, são fachada sul e vista parque. Na lateral aqui, salas 10, 11 e 12, são salas voltadas para o nascente e também com a vista parque lateral. E as salas 5, 4 e 3 são salas voltadas para T4, que são poente, mas tem uma vista muito bonita e muito mais visibilidade pela rua, né? E no centro são 6 elevadores sociais e 1 elevador de serviço. Esses elevadores são de alta velocidade e também são zoneados. Uma parte deles até metade do prédio, outra parte na parte alta do empreendimento. E o de serviço atende todas as unidades. Então, cada sala, vocês veem que é uma sala bem aproveitada, bem retangular, sem aquelas requadrações que a gente vê em alguns prédios, que permitem um bom aproveitamento de espaço. Então, voltando agora na planta anterior, já passando pela planta, o diferencial dessa planta aqui é o primeiro pavimento, o quarto andar, que é um pavimento garden, que das 14 salas por pavimento, 12 delas têm um espaço aberto, descoberto e aberto, integrado à sala, que pode ser utilizado como jardim, como um terraço. Então, alguns maiores, outros menores. E são espaços que podem ser cobertos com todos retráteis, com guarda-sol, com coberturas não definitivas, mas elas podem ser utilizadas, já previsto em convenção. Nós fizemos essa solução no Connect, que foi uma solução muito bem aceita, e aí nós trouxemos para esse empreendimento também. No prédio inteiro, com 356 unidades, nós teremos apenas 12 unidades que serão unidades Garden. E o detalhe é que o preço da área do Garden, então, a área total ela é uma composição da sala, parte fechada, e a parte externa. Essa parte externa, o preço dela é bem reduzido em relação à parte interna, tá, pessoal? Não é o mesmo preço por metro quadrado, não. Então, aqui o pavimento tipo 1. Uma sugestão de layout para esse pavimento, mais para vocês aí conhecerem, mas que pode ser utilizado.
Pavimento tipo 2, a diferença dele é que essa sala 3, ela cresceu a varanda dela. Então, ela tinha uma varanda só metade da sala, agora passou a ter toda. Todo o restante é igual. Então, ela vai do 13º ao 20º pavimento. Mesma coisa, um layout para essa sala, para esse pavimento. E o terceiro tipo de laje, que o que mudou é que essa sala 2 passou a ter uma varandinha que também é voltada para T4. Então, eu tenho uma varanda que não tinha nas restantes. Então, nesses pavimentos tipo 3, todas as salas terão varanda. Um layout de como vai ser utilizado. E aqui as opções que são muito interessantes para quem quer comprar mais de uma sala, né? São as junções. Essa laje tem 14 unidades, pode ser utilizado aí, essa é uma sugestão de junção em 4 espaços de um quarto de laje, os da frente com junção de 3 salas e os voltados lá para o lado da cidade com a opção de 4 salas. E vocês veem nessa junção que ficam espaços muito bem assim, aproveitados, sem nenhum pilar interno, sem espaços quadrados, sem estrangulamento de espaço, e tem todos eles uma marcação de um tracejado. Esse tracejado que aparece na planta são espaços de corredores que o cliente usa, mas não paga por ele. Ele pode fechar, previsto em convenção de condomínio, porém, ele compra a área da sala e leva, aí, por exemplo, se comprar as salas 1, 2 e 3, ele leva 6 metros quadrados grátis. Ele compra as salas 12, 13 e 14, leva mais 6,27 metros quadrados. Então, todos os espaços tracejados, eles podem ser utilizados desde que o cliente tenha todas essas 4 salas juntas aí. Aqui uma junção de meia laje, que vai dar aí uma composição com 7 salas. O ganho de área já é bem maior, em torno de 19 metros quadrados, de um lado e 19 do outro. Também fica uma utilização bem aproveitada, com espaços bem aí retangulares, sem pilares internos. Aí a pessoa pode fechar a sua empresa bem no hall do elevador ali, quando sai do hall do elevador. Esse empreendimento, outro empreendimento nosso que tem essa solução é o New Times Square, lá na T10, é onde é o escritório da Opus. Quem já foi na Opus vai lembrar que quando você chega no elevador já tem uma porta ali logo no hall. Todo aquele espaço interno eram corredores que nós utilizamos a gente usa de graça. Então, 2 espaços que vão da laje 312 metros do lado direito e 319 do lado esquerdo. Aqui as sugestões de layout também. E aqui uma laje inteira, que vai ter 631 metros quadrados. Essa aqui, se for no andar mais alto, ela vai aumentar um pouquinho, que a varanda cresce. Mas o que é interessante, a pessoa vai ganhar 38 metros quadrados a mais desses 2 espaços de circulação. Isso significa 6% a mais, 6,5% a mais. Então, ou como se o cliente fizesse a conta de 6,5% a menos no preço, porque ele usa uma área, tem o direito garantido no contrato, na convenção, e não paga por ela. Então, o que significa? Quanto mais área a pessoa compra, mais barato fica, porque ela paga o mesmo preço, porém leva mais área sem pagar por ela. Sugestão de layout para andar inteiro. E por último a planta do rooftop, que é nosso último pavimento, que é onde tem aqueles ambientes de convenções. Número 2 é o foyer, número 1 é o auditório, número 3 são 2 salas de reunião, ambas com vista para o parque, e a parte de banheiros de apoio. E na lateral esquerda são 2 espaços privativos que foram destinados para utilizações como coworking, restaurante, bar,
ou utilizações que serão exploradas por terceiros. Então, quando a gente olha na planta, tem aqui a demarcação desses espaços que também serão vendidos agora no lançamento. Então, a pessoa que assim, pode comprar os dois juntos ou comprar separados e podem funcionar aí como um rooftop no local mais bacana da cidade, mais alto da cidade. O prédio vai estar no 31º andar aqui, porém, é o lugar mais alto da cidade, vai ver por cima dos outros prédios todos. Então, alguns diferenciais do IBT Offices. Vocês viram que tem várias salas aí pequenas, 35, 37 metros quadrados, que multiplicados por um preço bem atrativo que a gente vai trabalhar no lançamento, vão dar um ticket muito baixo e isso vai facilitar demais a venda. A maior sala que nós temos aqui tem 49,7 metros quadrados, exceto os gardens. Então, a liquidez aqui tende a ser maior por conta de preço e por conta de tamanho. Então, fica muito mais acessível para muita gente. Alguns diferenciais de tecnologia, os 7 elevadores, todos de alta velocidade, zoneados, zona alta e zona baixa. Todo o acesso do empreendimento comercial touchless, a pessoa faz o cadastro no totem, entra pela catraca, acessa o elevador, todo ele com muito mais tecnologia do que existe hoje nos nossos outros empreendimentos. É o mesmo sistema que a gente vai usar no GEL, no Pátio 136, no Cidade de Opus, vem para cá também. Com baixo valor de condomínio, porque a gente tem um empreendimento grande, que tem 15 mil metros de área de venda só na parte comercial, mas, além disso, compartilha algumas despesas com a torre residencial, já que eles têm o mesmo embasamento. E aqui uma ficha técnica, então são 356 unidades, já somando as duas lojas à venda em cima, e o restante nos pavimentos, que nós temos aí 14 unidades por pavimento. Então, esse é o lançamento 2 em 1, esse é a parte do comercial, e agora a gente vai passar para a parte do IBT Home, que é a nossa torre de unidades compactas, no mesmo complexo Mixed Use. Então, o IBT Home, a gente trouxe para cá o mesmo inspiração e todos os diferenciais de sucesso que nós já fizemos na nossa linha Giro. Começou com o Giro Vaca Brava, que está em fase final e vamos entregar daqui 2 meses, que foi um grande sucesso e marcou uma nova categoria de compactos para a cidade. Nós já lançamos até hoje mais de 1.500 unidades dessa linha Giro, e com grande sucesso, e hoje são as unidades mais desejadas e valorizadas de compactos na cidade. Basta ver que a unidade do Giro Vaca Brava foi lançada lá a R$ 6.700 e hoje o preço médio já valorizou 93%. A gente pegar só a unidade compacta, valorizou mais de 100%, porque hoje custa R$ 14.500 quando existe um Giro Vaca Brava compacto, mas a gente lançou ela a 6.700 de média. E isso em pouco menos de 4 anos, que dá uma valorização aí de praticamente 2% ao mês. Vamos pegar aqui o último giro lançado por nós, que foi o Giro Cidade de Opus. Hoje está também aí em torno de 14 mil e poucos metros quadrados, também com uma valorização enorme e estoque praticamente zerado. Então, se somar tudo que a gente tem de linha Giro hoje, de unidades de 1 e 2 quartos, não deve dar 30 unidades disponíveis. Então, o que são os diferenciais da linha Giro? Primeiro, que não é um compacto como os demais, que a gente chama de estúdio. O que é um estúdio? Aquele apartamento que só tem uma janela para a fachada, ele cresce para o fundo, ele tem tudo empilhado, uma cama, uma cozinha, um mini sofá em frente, então é quase um corredor. Então, aqui nós temos uma residência completa, que a gente vai ter uma cozinha com a lavanderia, uma sala de estar, uma sala de jantar para 4, até em alguns casos 6 pessoas, e uma suíte e um lavabo, que podem ser utilizados todos integrados ou podem ser fechados e separados. Então, esse é um grande diferencial, de ter os ambientes muito bem definidos. Um outro é ter o apartamento
não como um corredor, mas ele virado para o lado da fachada. Então, são unidades que ela tem pouca profundidade e muita frente para a área externa e com muita esquadria, que faz com que o apartamento pareça muito maior e que ele tenha ambientes muito mais agradáveis por ter mais iluminação e ventilação. Então, as plantas são muito horizontais, que eu te falei, que elas são voltadas para a fachada. Óbvio que isso é muito mais caro, porque fachada custa caro, esquadria custa caro, mas a gente fez pensando no que é bom para o cliente e não o que é somente barato para construir. O padrão de acabamento da linha Giro. Acho que aqui a maioria de vocês aqui, quem já não vendeu, ainda vai vender um Giro, então eu tenho aqui as nossas unidades decoradas para vocês conhecerem. E trouxemos, além dessa linha Giro, que tem sempre como o grande destaque as unidades de uma suíte, nós trouxemos para esse empreendimento também a unidade de 2 suítes. Porque nosso último lançamento, que foi o Alpo Sync, que tínhamos lá 64 unidades de 2 suítes, foram vendidas aí em menos de 24 horas. Então, uma demanda muito grande. Hoje, no Giro O2, nós não temos mais unidades de 2 suítes. Resolvemos trazer para cá para ter um mix de unidades, não só as de 1 quarto, mas também trazer os 2 quartos. Então, esse é o IBT Home, que tem unidades de 1 e 2 quartos. As unidades de 1 quarto, elas têm 2 tamanhos, 44 e 48 metros, e as de 2 quartos, 74 metros quadrados. Então, essa é a fachada voltada para Thomas Edison. Nessa fachada estão as unidades de 2 quartos. Então, bem ao centro, nós temos esse elemento aí de arquitetura fazendo as diagonais, onde fica uma caixa de escada, elevadores, numa lateral em um apartamento de 2 quartos, na outra lateral outro apartamento. As de 1 quarto ficam para outra fachada. Então, mais um detalhe da fachada. Tem também o mesmo embasamento que vira na T4 pela Thomas Edison, só que aqui já é, como o terreno cai, aqui já é o subsolo, tem todo esse pergolado, onde é a entrada de veículos para visitantes. E aqui, então, mostra 2 níveis até chegar. Então, o primeiro nível aqui é o nível do subsolo, e o segundo nível, onde está todo iluminado, é o nível já do térreo, onde fica o hall social da unidade da torre compacta. Então, aqui o hall social do compacto, também todo ele com mobiliário neo-romano. Aqui uma praça de convivência, que é um mirante bem na esquina da T4. Tem uma parte interna, que vocês estão vendo toda fechada de vidro, que é um espaço, um café, uma loja, que vai ser para a utilização de um café, e que tem esse espaço interno, mais o externo, aí integrados ao hall da torre residencial. Aqui é a parte interna do café IBT Home. Aqui é um espaço gourmet, também de espaço comum para as pessoas do empreendimento. E nesse empreendimento toda a área comum foi também para o rooftop. Fizemos isso no nosso Giro Rooftop, que foi um grande sucesso. Trouxemos para cá esses mesmos equipamentos. Então, uma piscina que tem uma parte coberta, onde está aquela escadaria, uma parte descoberta, com uma parte voltada para a fachada, toda de vidro, a espreguiçadeira em cima de um deck molhado, um belo paisagismo feito pelo Abud, e mais alguns ambientes internos. A piscina também vai ter uma vista fantástica da cidade, porque aqui nós estamos também no 31º pavimento, e pela altura do terreno em relação à cidade, bem alto. Uma sauna e um spa. Uma academia de 120 metros quadrados, que vai ser toda entregue mobiliária decorada, com os melhores equipamentos aí de marcas de referência. E alguns diferenciais da área comum. Piscina com a borda transparente voltadas para a fachada, academia com 122 metros quadrados, o hall social e toda a área com mobiliária pelo neo-romano,
Então, são vários diferenciais que a gente trouxe para cá. Vocês vão conhecer com mais detalhes quando receberem o material aí do empreendimento. Bem, das plantas do home. Então, aqui em destaque a torre home. Vocês veem que elas estão deslocadas para que a gente tenha, não estejam totalmente em frente uma torre à outra, para que todas as unidades tenham um pouco de vista aí do parque. Então, a torre home tem também o croquis com todas as áreas das unidades. Sempre as unidades nessa coluna aqui dessa tabelinha, as das laterais são as unidades de 2 quartos. Então, na planta vai ficar melhor para vocês verem. A residência é uma suíte. Se vocês olharem, é exatamente uma residência, uma planta de um giro. E vocês perguntam, por que então não chamou o giro nesse empreendimento? Por um único motivo, nós temos um outro giro exatamente em frente a ele, que é o giro A2. Então, a gente preferiu usar a IBT Home, mas trazendo o mesmo conceito, diferenciais, projeto, mas porque ficaria confuso ter um giro em frente ao outro, a gente preferiu não fazer isso. Mas a planta é exatamente igual. Desafio vocês a pegarem todas as nossas plantas giro e compararem, que vocês veem que todas trazem o mesmo conceito. Então, aqui é a planta do térreo, que mostra o porte-cocher, onde tem essas listras no chão, a pessoa acessa, e aí, para o lado, onde está o 7, o 6, ali no desenho, é a torre IBT Home, e o hall social da torre office, onde está o número 2 e o número 3 aqui. Pega toda a cabeça de quadra da T4 aí. Aqui do rooftop. Sauna, spa, academia, os banheiros de apoio, espaço gourmet. Piscina, tem uma parte, um pergolado que avança para cobrir uma parte da piscina. E da mesma forma que no comercial, aqui também nós trouxemos para o primeiro pavimento as unidades Garden. Também foi um sucesso no Cidade de Opus, no Giro Cidade de Opus. Todas as unidades aqui têm uma varanda que ela pode ser utilizada, integrada aí, pode ser coberta com coberturas retráteis. E aqui no caso dessa unidade, ela é a maior delas, tem 117 metros quadrados. A unidade interna tem 74 e tem aí mais 43 metros quadrados de área adicional que compõe o Garden. Então essa é de 117, a outra é de 110 metros, aumenta 36. E as unidades de 1 quarto, todas elas tem também. Essa aqui é uma unidade de 48 metros quadrados, vira 70. Essa é de 44, vira 56. Elas vão sendo todas iguais, até essa aqui, a maior de 1 quarto. Mas essas unidades são só no primeiro pavimento, serão 8 unidades, né? Mas o maior volume de vendas é aqui, que nós temos, que é a planta tipo do empreendimento. Esse aqui, do 5º andar até o último, será todo igual, não terá nenhuma variação, e serão 8 unidades por pavimento. Sinais 1 e 8, que são voltados para Thomas Edison, são unidades de 2 quartos, 74 metros quadrados. Finais 2 a 7 serão unidades de uma suíte, que sendo unidade 2 e 7, unidades um pouco maiores, de quase 48 metros quadrados. E as unidades 3, 4, 5 e 6, unidades de 44 metros quadrados. Então, o que ganha aí são alguns poucos metros quadrados entre uma unidade e outra, porém elas são todas com o mesmo conceito. Esse empreendimento tem 3 elevadores, sendo 2 sociais e 1 de serviço. E tem 208 unidades, pessoal. Então, são 26 andares, um tipo mais 25 andares com unidades de 1 e 2 quartos. Se a gente fizer a conta, então, são
25 vezes 6, 150 unidades de uma suíte, mais 6 unidades garden de uma suíte. E o restante são as unidades de 2 quartos. Então, a primeira aqui é a unidade final 1, que é quase que a mesma planta do final 8, né, tem pequena diferença de área, e é uma planta muito parecida com o que a gente fez no Opus Sync, que até tem um decorado aqui no 3º andar, lá no Complexo Cidade Opus, que para quem não conheceu, vale a pena conhecer. São 2 quartos, uma suíte, uma sala integrada com cozinha, né, e uma planta que muito bem aproveitada, que foi muito bem aceita lá no 5, trouxemos ela para cá também. 74 metros quadrados. E aqui é a planta do final 8, que é praticamente a mesma coisa. Só replicou, rebateu ela. Agora as plantas de uma suíte. Aqui a primeira planta, que é a final 2 igual ao final 7, tem 47,19 metros quadrados. É uma entrada, um lavabo, uma cozinha, com uma lavanderia lá naquela parte branca onde é o tanque. É uma sala de estar, sala de jantar, suíte com banheiro e uma varanda de fora a fora, com, vocês dizem que quase todo o apartamento é vidro. O final 3, que vai ser praticamente a mesma planta do 3, 4, 5, 6. O que muda nesses finais é que o final 3 tem uma vista totalmente livre para o parque. Na medida que vai para o final 4, 5, 6, essa vista vai ficando mais lateral. Mesmo conceito de planta. Só que com o benefício de ter 5 metros quadrados a menos que os nossos... Desculpem. Outro giro e 5 metros quadrados são 10% a menos, que significa 10% a menos do preço de venda também. Final 4. Mesma coisa. E aqui se repetem, né? Final 5 e final 6. Então, a planta do pavimento tipo tem 2 quartos, 74 metros quadrados, 1 quarto, 44 ou 47 metros quadrados. Então, aqui voltamos ao final 7, que é igual ao final 2. Então, a planta, projeto bem assim, fácil de vender, muito parecido com o giro rooftop, só que nós trouxemos para cá as tipologias de maior sucesso nossas, as unidades de 2 quartos, 70 e poucos metros, e as de 1 quarto menores. Então, estão integrados no complexo, que tem também esse diferencial. Quem compra para morar pode trabalhar no mesmo complexo, quem compra sala comercial pode ter um ponto de apoio ali no prédio residencial. E é uma região que a gente acredita que vai passar por um aumento muito grande de demanda, principalmente por conta do hospital do Mater Dei, que vai ficar ali a 200 metros de distância. Alguns diferenciais do IBT Home, elevadores também inteligentes, Wi-Fi na área comum, um app de gerenciamento da área de segurança do empreendimento, e a ficha técnica, que são 208 unidades. Esse empreendimento, todas as unidades têm direito a uma vaga de garagem. Diferente de alguns outros giros, que algumas unidades são vendidas sem vagas, aqui não. Elas todas têm vagas, são vagas rotativas. Existe uma separação das vagas que serão para o comercial e para o residencial, mas elas serão rotativas também no residencial. Bem, de cronograma para a gente lançar o empreendimento. Nós estamos hoje fazendo o meeting. Vocês vão receber esse material ao final desse meeting
com todas essas informações de imagens, tudo mais, vídeo. Nós decidimos não abrir pasta hoje, deixar para abrir pasta na segunda-feira, para que vocês tenham tempo hábil para apresentar para o cliente, corrigir a pasta, complementar, definir claramente com o cliente qual unidade que ele quer e para que a gente tenha mais precisão nessas pastas. A gente viu que a gente recebeu muita pasta que, na pressa das pessoas garantirem lugar na fila, faziam de qualquer jeito, depois eram pastas que eram descartadas. Então, a gente vai dar esses 4 dias a mais para vocês organizarem tudo. E aí, cadastrar as pastas a partir do dia 26, às 14 horas. E a partir do dia 31, a gente vai abrir os decorados para visitação. Os 2 decorados ficam lá na reserva IBT, o decorado do comercial que vocês viram na planta, tem também um decorado de uma unidade de uma suíte. E caso alguém de vocês não conheça, tem o decorado do Opus Sync de 2 quartos aqui nessa central, que dá para usar bastante para poder mostrar para o cliente como é que vai ser essa planta 2 quartos. As pastas serão cadastradas no Facilita e deverão ser cadastradas separadas. Para o Office serão as pastas com a seguinte tipologia: laje, meia laje, 1 quarto de lajes, 2 ou 3 salas ou uma sala. E para o residencial, unidade de uma suíte ou de 2 quartos. Se o cliente quiser uma unidade no empreendimento e no outro, tem que fazer 2 pastas, tá, para especificando o que ele vai querer em cada um dos empreendimentos. Abertura de vendas. A gente vai fazer, nesse caso, primeiro da torre residencial. No Cidade de Opus foi o contrário, primeiro foi o cooperativo, depois o residencial. Aqui não, a gente quer fazer primeiro o residencial, até porque ele é menor. São 208 unidades contra 356 no comercial. É um empreendimento que não tem permuta nenhuma, todas as unidades serão disponibilizadas à venda. Então, no dia 12 de setembro, a gente quer abrir venda para os clientes Opus, que são tanto os clientes da Reserva IBT como os demais clientes da Opus em outros empreendimentos. Eles que tenham pasta cadastrada, eles poderão comprar primeiro no dia 12 de setembro. No dia 13 de setembro, os demais clientes cadastrados que tenham pastas validadas, ou seja, vocês vão fazer a pasta, a gente vai mandar o WhatsApp para o cliente, confirmar se ele está ok, ver se está toda a documentação, e aí essa pasta é considerada válida. Aí a gente vai chamar os clientes no dia 13 pela ordem de cadastramento das pastas. E no dia 14, os demais clientes, aí abre para o público em geral, para quem não quis fazer pasta, e aí vai estar disponível, se sobrarem ainda dados, estarão disponíveis no dia 14 à venda. E para a torre Offices, a gente vai abrir venda um pouco depois, aí quase 4 semanas depois, até porque nesse meio do caminho aí tem eleição, a gente pulou alguns dias por conta da eleição, e também para dar tempo de vocês fazerem o trabalho para o cliente que quer comprar a torre comercial. Então, dia 9/10 para os clientes Opus e da Reserva IBT, no dia 10 de outubro para os clientes cadastrados com pasta válida, e no dia 11 para os demais clientes que não tenham pasta válida. Essas datas são estimadas, que elas podem ser mudadas, pode ser que a gente tenha alguma surpresa, alguma demanda muito grande, a gente possa querer antecipar esses prazos, mas a princípio é o nosso cronograma. E se mudar, vocês serão avisados com antecedência. Então, só para reforçar que a gente sempre confere as pastas, porque às vezes acontece pasta de duplicidade, então a gente faz esse trabalho para ter um número mais preciso de quem realmente quer comprar. E por último, para facilitar a vida de vocês, né, antes que vocês perguntem, que sempre perguntam, que todo mundo faz qual que é o preço, né, já está aqui pronto para vocês verem. Esse preço, na verdade, não é uma tabela, mas serve como um simulador para vocês trabalharem com os clientes. Em cima, de amarelo, da torre Home, embaixo, a torre Office.
Vocês vão receber isso aqui, pessoal. Na apresentação vai o preço também. Mas cabe aqui algumas explicações. Vamos falar primeiro da torre home. Nós temos duas tipologias de 1 quarto, uma suíte e 2 quartos. Os preços médios serão o seguinte: 1 quarto, R$ 11.900 o metro quadrado, que dá aí 20% a menos do que a gente trabalha hoje com a linha Giro, e 2 quartos, R$ 11.300 por metro quadrado. A gente colocou aqui 4 unidades, 2 de 1 quarto e 2 de 2 quartos, para vocês verem em andares variados, mais altos, mais baixos. Mas na torre home, o que é importante vocês observarem? A captação até a entrega das chaves, ela é a mesma, independente do apartamento que o cliente compre. Se ele comprar um quarto andar ou comprar o 28º andar, ele vai sempre pagar essa mesma condição, R$ 13.900 em sinal, em 3 vezes, parcelas mensais de R$ 950, semestrais de R$ 5.900 e uma única, em julho de 27, de R$ 49.900. Isso deve dar mais ou menos R$ 180 mil, 180 e poucos mil reais daqui até a entrega, que dá uma média de 33%, 34% de captação. O restante é financiamento. Mas não quer dizer que o cliente só pode comprar assim. Se ele quiser, assim, eu quero pagar tudo até a entrega das chaves, quero pagar em 10 parcelas, aí vai para o processo normal de vendas, que é o nosso simulador de valor presente que vocês já usam. Então, joga lá e calcula o desconto que o cliente vai ter pela antecipação. Então, essa regra de captação fixa, ela vale tanto para a unidade de 1 quarto como de 2 quartos, que os valores são um pouco maiores. Sinal de R$ 19.900, parcelas mensais de R$ 1.690, R$ 8.900 semestrais e R$ 79.900 de parcela única. Então, nossos empreendimentos da linha Giro, todos foram lançados assim, que tem uma grande vantagem, que facilita a vida do corretor, porque ele já sabe exatamente o que o cliente vai pagar daqui até a entrega das chaves. A diferença, a mais ou menos, vai depender de se o cliente escolher a unidade mais cara ou mais barata, mas ela vai ser toda jogada no financiamento bancário. Vocês veem aqui, se o cliente comprou uma unidade barata, ele paga 316 de financiamento, se ele pegou uma unidade cara, 366 mil. Então, aumenta 50 mil só no pós-chave. O que também é uma vantagem para o cliente, porque ele vai financiar esse pós-chave em 20 anos, esses 50 mil reais diluídos vai dar quase nada. O importante também é ver o ticket. Várias unidades do IBT Home com preços abaixo de 500 mil reais. As unidades disponíveis no Giro O2 hoje, tem uma unidade lá disponível de uma suíte, que está mais ou menos 650 mil reais o preço dela. É a unidade no 11º andar. Então, a diferença de preço é muito grande aqui como um atrativo para vender essa torre, que é o padrão Giro, está inserida no empreendimento Mixed Use, está numa visibilidade excepcional, muitas unidades com vista parque, e é um preço que hoje a gente jamais lançaria uma linha Giro desse preço se fosse no Marista. Já falando da torre IBT Offices, também colocamos 4 opções de salas, unidades menores e maiores aqui. Dá para ver que vão ter várias unidades também abaixo de 500 mil reais. Aqui a gente não trabalha com captação fixa, a captação, só um detalhe, a captação fixa que a gente fala é com a parcela é a mesma para as unidades mais altas ou mais baixas. Não quer dizer que os valores são fixos, os valores serão corrigidos pelo INCC normalmente. Mas na torre comercial aí é uma captação de 40% até a entrega. E vocês veem que tem, por exemplo, unidades lá, 20º andar, uma unidade de 35 metros quadrados que está saindo a 460 mil reais. Então, um ticket muito baixo. E o preço médio que a gente vai trabalhar na unidade do IBT Office é em torno de R$ 12.900 o metro quadrado. Isso dá aí, em relação à cidade Office, mais de 20% de redução de preço, que é um preço muito menor
por alguns motivos, né? Primeiro, que é o preço de pré-lançamento. Segundo, é um local que a gente tem um terreno que a gente negociou melhor, então a gente repassou esse benefício para os preços de todas as unidades reserva BT, né? E o principal que faz o preço cair é porque nós temos salas menores, então o ticket é menor. Então, uma cidade de 54 metros quadrados a R$16 mil, a sala mais barata hoje custa mais de R$800 mil. Aqui são salas na faixa de R$500 mil. Isso é uma diferença enorme na hora de ampliar o público que pode comprar uma unidade aqui, né? Seja para uso próprio, seja para investimento. Então, esse simulador, vocês vão ter acesso a ele. Na medida que a gente for abrindo venda, vocês vão receber a tabela também, com todas as nossas ferramentas para rodar contrato. Então, eu não falei aqui, mas as unidades maiores do IBT Office, como meia laje, um quarto laje, elas serão vendidas antecipadamente. Tá? Vocês também serão avisados quando a gente tiver pastas para esses públicos, a gente vai convidar o cliente antes, avisando vocês para ir antecipando essas vendas, não deixar por dia de abertura, que acaba sendo um volume muito grande. Esses preços valem para o final de semana do lançamento de cada uma. Não quer dizer que serão preços, ou seja, quem chegou primeiro, cadastrou pasta, compra desse preço aqui. Então, o importante é o preço médio, que aqui tem unidades que são bem mais baratas, mas o importante é esse preço médio. Vou relembrar, unidade de uma suíte, 11.900, 2 quartos, 11.300, comercial, 12.900, média. Vão ter unidades bem mais caras, bem mais baratas do que isso. Depender do cliente que escolher. Bem, então, pessoal, é isso.